aqui se torna... E é esse espírito animal que faz o cara empreender, essa inteligência diferenciada, porque, porra, vamos combinar que por essa estatística aí, não faz sentido mesmo não, era melhor ser CLT. Sim. Né? Mas é aquela questão do risco versus recompensa que o primo falou. Tipo, eu acho que as pessoas que são muito inteligentes, eles olham pra esse caminho deles. Vocês olharam pro caminho do CLT e falaram, mano, que 20 anos, como que eu vou estar? Você olha aquele gráfico na sua mente, da sua vida, e você vê que o gráfico não tá subindo muito. Tem a ver com isso ou tem a ver com... Cara, eu queria que minha vida fizesse mais sentido. Como é que Cara, é? eu vou falar do meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei de uma forma lógica e falei, que incrível, eu vou ser um empreendedor, o prêmio é maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade no final. Mas eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco pelo... eu queria trabalhar no mercado financeiro. E a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Eu acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara... ninguém quis me contratar, tá tudo dando errado. Porra, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, eu preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo. Preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida. Porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu passei a continuar empreendendo por opção, por intenção, né? E não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar, né? Uhum. Eu fui, no caso, porque a internet facilitou muitas coisas, né? Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez eu chegasse a general. Né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos para aposentar, né? É um só bem relativo, né? Nossa senhora, 10 anos, muita só coisa faltam pode 10 acontecer. anos, pô, eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará pro sindicato dos operadores de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil? Graças Nada a Deus, disso, não. pô, não tem boleto pra pagar. Para de dar ideia. Pois é, né? E já me procuraram para criar tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialista, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras para empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde para processar você não gastava nada. Então, a melhor coisa é, processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$ 1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$ 1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar R$ 1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sobre o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar 2.500 para ele pagar 500 de imposto, aí sobra 2.000, 1.000 ele dá para o cara e os outros 1.000 vai pagando para o governo por uma hora e isso voltar para o cara. Em cidade lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, tá todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô. Entendi. Eu gosto do caminho de empreender. Só que, como você estava falando, é meio que tipo olhar pro... O Elon Musk fala que é olhar pro abismo mascando o vidro. Tá ligado? É uma loucura. Loucura. É mais... Sei lá, é legal. Vocês sentem que vocês estão jogando o jogo certo da vida agora? Cara, eu Que pergunta sinto... diferente, né? É muito bom, né? Jogando o jogo da vida.
Olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu tava jogando o jogo errado. É o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade. Então, eu sou formado em educação física, né? Primeira formação. Só que eu sou formado numa linha acadêmica. USP, mestrado, bati no doutorado, escreve artigo científico. E como é que ganha um professor? Como é que ganha um Gão? Como é que ganha o professor? Como é que ele é ganha remunerado? por hora aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava R$13 a hora, depois eu virei um professor de educação física, ganhava, sei lá, R$10 a hora, aí trabalhei aquele negócio todo, fui dar aula na faculdade e ganhei R$30 a hora. Aí o cara falou, pô, mas se você fizer mestrado, você vai ganhar uns R$50 a hora. Por que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Pra ganhar R$50 a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na graduação. Eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, eu ia ganhar R$70 a hora. Por que eu fui para pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem um congresso de educação física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí tá aqui meu jogo. E aí 3 anos trabalhando, fui e recebi uma mensagem, cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar R$170 a hora. Eu falei, venci na vida, né, velho? Cheguei. E é um congresso que passa a ser um congresso Brasil inteiro, mundo todo, sei lá, umas 20 mil pessoas no congresso. Caralho. Umas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, R$170 a hora, cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso, velho. Ali eu tava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012 eu falei, tá na hora de eu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí eu comecei a empreender. Mas aí veio um novo desafio, né? Que tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim, ó, o cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai ensinar, quando você vai aprender de negócio, aí essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho, ele tem que aparecer, porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza, o futuro é incerto, mas o prêmio... Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há 5 anos e quando ele morreu, porque teve falência múltipla dos órgãos, ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira. Quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele estava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai tinha tudo isso, cara, de grana? Caralho. Mas ele morreu, minha mãe tá com dinheiro, minha mãe é rica, mas tá sem meu pai. Então, tipo, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Eu falei, bom, eu quero trazer isso mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E, inevitavelmente, é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso. Se vocês fossem fudidaços, zero grana, zero reconhecimento, zero tudo, o que vocês fariam agora para começar uma empresa nova? Com o conhecimento que a gente tem? Sim. Porque senão não é interessante, né? Bom, cara, eu vou responder primeiro. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, eu estivesse conhecendo agora de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, só que muito mais rápido. Porque, porra... Mas como? Como você começaria? Qual que seria o seu primeiro passo? Primeiro passo, qual seria?
Cara, o primeiro passo seria, porra, se eu não tivesse um celular, comprar um celular. E depois, cara, assinar um plano de internet. Mas você faria um curso logo de cara? Você começaria dando dicas sobre o quê? Você iria entrar em contato com pessoas para collab logo do começo? O que você faria do começo? Tá. Cara, vou te responder de duas formas diferentes, tá? Se eu fosse para esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria, cara, celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, 2 vídeos por semana, da seguinte forma. Aliás, é uma coisa que eu falei, acho que da última vez que eu vim, virou até um corte, que ficou bem legal, que eu faria o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar 2 vídeos por semana, ia ter 50 semanas de vídeo. Né? Eu ia começar a angariar uma audiência e, com o tempo, eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, né, através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, especialmente porque eu seria alguém que estava começando, mas iria, em tom de humildade, dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número seria suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de 2 anos, sabendo o que eu sei hoje. Né? E aí dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado. Né? Mas se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, pô, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje, né? Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Se eu fosse começar de novo, eu provavelmente iria virar um desenvolvedor. Provavelmente. Desenvolveria o que exatamente? Você teria um plano? Você tem algum plano de uma ideia muito louca? Se você fosse nascer desenvolvedor, você faria? Não, cara. Eu talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro. Porque eu acho que as pessoas elas não percebem o seguinte, né? Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário. Você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender. Absorver alguma coisa. Então, o que eu faria seria estudar pela internet. Se eu não tivesse dinheiro, estudar gratuitamente. Iria demorar mais para aprender. Talvez de 8 meses a 12 meses. Você aprende e aprender a as desenvolver. coisas? Acho que sim, acredito que sim. Mas a vontade faz aprender muito mais rápido, né? Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava, tudo que dava. Então, eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje. Em 10 meses eu acredito que eu estaria empregado ganhando de 4 a 5 mil reais. Pode crer. Né? Só que dali, o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado né, de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Né? Todas as empresas têm um déficit de profissional de tecnologia. A gente aqui mesmo está sofrendo, mano. Mas imagina, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? 10. 10, né? Cara, tem empresa com 5 mil profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma a sua, com essa, com a outra. Você fala, cara, o problema é gigante. Então, sabendo de tecnologia e entendendo o tamanho desse problema, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. E aí eu provavelmente iria para esse mundo. Né? E eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o que, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. E vocês, o que vocês fariam? Cara, eu tava aqui pensando, eu faria... Se eu sou... mantendo o que eu sei, né? Mas eu posso conhecer as mesmas pessoas? Não. Aí é cheat. Eu ia mandar um WhatsApp pros caras. Então eu não conheço os caras. Não conhece. Você zerar. Você é um anônimo na internet, você tem o seu conhecimento, mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu iria isso que eu ia fazer. Eu ia pegar, comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns 6 meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago, uns 6 meses, de uns 6 a 7. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês.
E só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você está fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, 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 assado. E depois eu iria fazer uma proposta para o cara, ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente. Eu já gostaria de estar com gente. Que essa é até uma coisa que eu ia perguntar para você, Thiagão. Porque o Thiago é muito bom com gente também. Então, tem que estar plugado com gente, né? Então, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente. E uma coisa que não precisa de nenhuma formação, vamos dizer assim, licenciada ou pelo MEC tradicional, o mercado precisa, o mercado quer e dá para ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então ninguém precisa me pagar. A inteligência faz o acordo ser rentável para os dois. Cara, a inteligência do negócio. Cara, você está fazendo canto 1, se a gente fizer 3, você me paga um pedacinho desses 2 a mais? Perfeito. Só isso. Sim, mas me prova? Provo. Você precisa te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras, assim. Só os... E eu saberia quais caras listar. Os caras que têm uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso. E estratégia de chegar nesses caras aí? Vocês têm alguma? De como chegar, por exemplo, você falou, você listaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta e ia tentar chegar neles. Como que chega neles? A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, né, esse contato, né? Não, você é, em teoria, anônimo. Tá. Então, se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. O maior. Eu ia estudar o cara de cabo a rabo. Chantagear o cara. eu pensei nisso. Mas tem um cara que trabalha pra gente aqui, que ele é o nosso analista de dados, e o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele fez um dossiê de tudo que a gente... O dinheiro que tá na mesa. Na verdade, ele fez um beta de um programa que pega todas as views que estão rolando no YouTube de um determinado episódio e compila, que não são do nosso canal, entendeu? Ah, legal. Pô. Mas ó, a gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Pô, tem uma pessoa que chama Mieko, que trabalha no nosso time. E ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtiu o nosso conteúdo. E ela começou a fazer artes. E aí ela fez artes incríveis e mandava. Arte e mandava. E cara, e quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador ele vê. Ele pode não responder, a maioria das vezes não responde, mas ele vê. Né? E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, porra, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela para fazer oficialmente. E a gente falou, vem trabalhar com a gente contratou ela. E assim como ela, tem mais gente, não teve, Kaique? Tem uma história no... Eu até citar um cara do meu curso, do Joval é legal também. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente para eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara tá respondendo há 2 semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu 2 meses, o meu sogro me ligou, assim, a gente estava conversando, e ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom para responder as dúvidas, né? Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, vocês já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Eu falei, então agora que ele já está fazendo isso, né, vou pagar para ele para que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso realmente é uma estratégia interessante, né? Você soluciona... É aquela coisa que você está falando, quem ganha dinheiro? E quem é contratado? Quem soluciona, pô, de um problema, mano. Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução. Não me paga nada, não. Usa. Você já ganhou o cara na hora. Exatamente. Assim, pô, peraí. Eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada. Eu preciso desse cara comigo, mano. É isso aí. Não, e a solução que o Joel deu, no caso dele começar hoje, eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho 2 irmãos de 14 anos. E... Um são deles... gêmeos, cara? Não são gêmeos. É um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se separaram, susto, né? Velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei. Ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte. Vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage.
que a gente tem, e Legal. também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro para você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 para ele começar a fazer tráfego pequenininho, para ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia demais, assim. Porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente, ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego Não é? pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente Sim. citou. Sim, Vocês precisam de verdade. gente de tráfego pago, Verdade. né? E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas Tamo não, precisando disso também. mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem Uma propriedade intelectual Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando baleias. Caralho! Que foda, mano. Qual a Exatamente. idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Contratei ela pra dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção Não, de NFT. Da hora. É verdade.